Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e sou diretor de inovação, ensino e pesquisa da Nefroclínicas. O Nefroclínicas Convida é feito para os pacientes renais, é uma forma de entregar conhecimento, isso está no DNA da nossa empresa, da nossa instituição, de acredita que entregar conhecimento é uma forma realmente de educar e de melhorar o cuidado para a saúde. E estou hoje muito feliz de ter aqui comigo a Genesi Santos, que é a nossa coordenadora de enfermagem. Genesi é uma pessoa que eu tive um rápido convívio com a Genesi alguns anos atrás, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, mas eu conheci a Genesi até então pelo aspecto burocrático, de gestão, e definitivamente a Genesi nasceu para mexer com pessoas, nasceu para tratar de gente. Gestão para ela é uma bagagem a mais, mas a gente vê nitidamente tantos profissionais, médicos, psicólogo, nutricionista, pessoal do administrativo, quanto os pacientes tenho uma admiração e um carinho muito grande por você. Então, eu queria primeiro te agradecer por você ter aceito a proposta de estar conosco na Nefroclínicas que está aí caminhando para 1 ano de vida, e você é parte disso. Se hoje a gente olha e fala assim, nossa, estava conversando com o Paulo aqui hoje, falei, nossa, Paulo, estamos caminhando para 1 ano de Nefroclínicas e de repente, olha, virou realidade e você faz parte disso. Então, muito obrigado, não só por estar aqui comigo, mas por estar conosco lá na Nefroclínicas. Por nada, Neto. Eu me recordei também, exatamente, tem 1 ano, né? Quando eu cheguei na Nefroclínicas para conhecer a obra, né, a construção, e eu falei, nossa, que maravilha. Mas com certeza isso aqui está pequeno para a gente, nós vamos crescer muito. E aí estamos fechando 1 ano, conforme eu falei no início, né? Ou a gente não previa que fosse tanto, mas eu acho que nós caminhamos muito bem e é um prazer estar com vocês. Muito É uma bom. oportunidade. Muito bom. Genesi, quando eu estava escrevendo o texto para divulgar essa nossa live, eu usei uma frase da Florence Nightingale, que diz que a enfermagem é uma arte, e dentro dessa arte, talvez seja a maior das artes, porque ela trabalha com o ser humano. E, como eu disse anteriormente, eu acho que você faz isso de forma brilhante. Eu queria, antes de entrar propriamente no paciente renal, eu queria entender um pouquinho o seu background, de onde você veio, onde você se formou, como que você se deparou com o paciente renal, qual que é a sua formação até você chegar hoje onde você está na Nefroclínicas? Eu sou formada pela Pontifícia Universidade Católica, comecei a trabalhar com paciente renal em 1993, assim que eu entrei na FUT. Já no primeiro período, né, eu comecei a trabalhar no Hospital Biocor. E eu fiz um processo seletivo e pelo pouco tempo que eu tinha de faculdade, eu acabei sendo selecionada para a hemodiálise. Então, meu primeiro contato com o doente renal foi no Hospital Biocor. Fiquei no Hospital Biocor até 98, saí do Biocor, fui para o núcleo de nefrologia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com Zé Augusto Menezes, Valmara, Betânia, né? Betânia tá velha aí na... Eu não, mas Betânia... Adoro! Betânia tá velha aí na estrada. Quando eu cheguei, ela já estava. João Milton, doutor Narciso. Então, eu fiquei com eles por aproximadamente 5 anos. Fiquei na Nefrocontagem, trabalhei na Nefrocontagem por 10 anos, né? Nesses 10 anos de Nefrocontagem foi onde eu te conheci, que eu saí um período da Nefro e fui conhecer o Felício, né? Trabalhei no Felício 6 meses. Na verdade, eu acho que eu fui no Felício buscar um marido, né? Porque eu saí da Nefro solteira, fui pro Felício com meu namorado, casei em 6 meses, voltei pra Nefro casando. Felício Roxo costuma fazer isso. Foi onde eu arrumei a minha. Pois é, então já é tá explicado aí, coisa de 12 anos atrás. Então, eu fui no Felício esse período, retornei para a Nefrocontagem. Depois eu fui para o núcleo de nefrologia novamente, né, uma outra fase. Fiquei no núcleo por mais 5 anos.
Fiquei um ano, praticamente quase um ano na Axial e retornei para a Nefroclínicas. Retornei não, entrei no grupo da Nefroclínicas. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Então essa é a minha trajetória, né? Eu te perguntei isso já uma vez, mas eu queria te escutar de novo. Você tem uma vasta experiência com nefrologia, saiu por algum momento aí para mexer na área da radiologia. O que te fez voltar para a nefro? O que te cativou no projeto Nefroclínicas? O formato, né, do projeto, do trabalho, a oportunidade de poder fazer diferente, fazer da nefro, acho que ela fica como um hino. Você vai fazer aí porque eu sempre que eu olho, eu vejo essa frase, eu falo, Nefroclínicas é isso aqui. Fala pra gente a frase, Neta, do elevador, para quem não conhece. Você pode falar pra gente? Posso, deixa eu pensar para não falar bobagem, Genesi. Nossa, não importa. Me fugiu, você acredita? Ensina. Vou lembrar. Toca que eu vou lembrar. Se eu não lembrar, eu vou Eu tenho algum lugar. Bom, no Google que eu então, acho ela certinho. E aí, essa proposta que me fez voltar. Eu gosto muito de trabalhar com um paciente renal, sempre gostei, né? Mas, diante dessa oportunidade de poder fazer novamente um trabalho sério, com uma equipe séria, um trabalho diferenciado, onde a gente pode acolher melhor os nossos pacientes, mostrar para eles para que a gente veio, trabalhar com qualidade, fornecer qualidade de vida, foi o que me encantou na Nefroclínicas, que é a questão do Genesi, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Com muita dedicação. Aqui, ó, a Eliana está colocando aqui de novo para mim. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exatamente, essa do frase Carl Jung. Espelha o que é o trabalho na Nefroclínicas. Cuidar de pessoas, né? Alguém colocou aqui. É isso aí. Genesi, deixa eu te perguntar uma coisa. Ao longo dessa sua vasta trajetória, eu acho que você deve ter visto muita coisa mudar na nefrologia. Eu estou falando tanto da técnica, afinal de contas, possivelmente você viu as máquinas mudarem, a diálise peritoneal mudar, mas o que você me diz em relação ao cuidado? Como é que você vê o cuidado antes e depois? A coisa mudou? A gente se perdeu ao longo do caminho? Como é que você vê isso? Não, cuidar na enfermagem não é algo novo, mas a coisa se perdeu muito, sim, ao longo do tempo. As pessoas têm deixado de cuidar, né? A enfermagem, eu não entendo por quê, porque a enfermagem é uma profissão que ela... Não, eu tô tomando água, daqui a pouco eu vou tomar coca. É uma profissão que é cuidar. Mas a gente não tem visto isso. Infelizmente, o cuidar, ele se perdeu muito. As pessoas estão mais concentradas, mais voltadas agora para o burocrático. Então, o cuidar do outro, que é uma coisa muito simples, ela ficou esquecida. Às vezes eu me surpreendo até com alguma coisa que eu faço, que eu acho que é muito normal, porque é o cuidar. E as pessoas se assustam com aquele acolhimento, com aquele movimento, porque elas não estão prontas para receber, porque não veem isso mais. Então, o cuidar ele está ficando muito distante, sim. E eu vou te falar que ele mudou muito, mas não para melhor, infelizmente. Eu tenho um exemplo aqui, Genesi, que me remete, assim, no início a gente estava começando lá Nefroclínicas, e eu não vou citar o nome da paciente, mas ela querendo lavar o cabelo. E eu queria que você contasse essa história, porque eu tenho certeza que você lembra ela, você envolveu a Betânia e tal. Como é que foi aquela história de tentar resolver um problema que aparentemente não tem nada a ver com nefrologia, mas tem como cuidar de gente, cuidar das pessoas. E lá vem a internet me dar problema de novo. A NC tem feito a internet cair. Vamos lá. Eu estou vendo aqui muita manifestação de carinho pela clínica, pela Genesi. Eu acho que isso é muito legal, sabe? É muito bacana ter
esse feedback. Falo que isso é impagável. Impagável. Eu que nos últimos anos eu venho dedicado muito a realmente valorizar mais o cuidado. Eu sempre fui um cara muito técnico, mas do mesmo jeito que a Genesi coloca aí que o cuidado se perdeu ao longo do caminho, definitivamente eu reencontrei isso nos últimos anos e pude expressar isso na Nefroclínicas e ver a Nefroclínicas rodando com pessoas como a Genesi, e eu falo que a Genesi é a expressão plena do cuidado, né? É uma pessoa que consegue efetivamente expressar o que a Florence Nightingale queria de uma enfermagem, né? Que é cuidar de pessoas. Então, deixa eu ver se ela realmente... A gente está com problemas técnicos, vamos ver. Enquanto ela não chega, a gente vai batendo papo aqui. Mas esse cuidar efetivamente, ele é muito mais do que ficar tratando, igual eu vi aí para trás alguém comentando, tratar o fósforo, tratar o potássio, tratar o KTV. Ninguém trata isso, né? A gente trata pessoas, né? E é muito legal ter aqui comigo, eu estou vendo aqui Betânia, Janaíne, Paula, Michele, Fernando. Poxa, que timaço que faz aquilo acontecer. Fernandinha, acabei de ver aqui, ó, meu grande amigo Eduardo Rocha, que faz isso de forma magistral lá no Rio de Janeiro, que quando eu o conheci, vi efetivamente a diferença entre simplesmente fazer saúde por fazer e realmente querer mudar a vida de uma pessoa. O Fernando está colocando aqui que aprendeu muito com a Genesi, e a gente vem, quando a gente se reuniu para falar da enfermagem, quem vai ser e tal, eu lembro do Fernando falando assim, não tem outro nome, é a Genesi. E eu a conhecia realmente mais dessa parte administrativa. E vai ou não vai, mulher? Oi, Neto, me ouviu agora? Agora eu estou escutando. Falando mal demais de você aqui. Esse negócio de 4G não funciona não, viu? Boa. Eu vou te falar o seguinte, enquanto você saiu, eu falei mal demais de você aqui. Agora dá pra gente continuar. Imagina. 4G é que não estava dando certo. Bom. Agora rolou. Eu vou te falar o seguinte, te dar um conselho. Depois você pega a live e vê o tanto de elogios e carinho que tem pra você aí, viu? Bom. Muito legal. Genesi, vamos lá. Voltando à vaca fria. A gente estava conversando a respeito e eu queria te explorar um pouquinho desse seu conhecimento do paciente renal. Acho que o paciente renal, de uma certa maneira, a gente consegue dividir entre o paciente pré-dialítico e o paciente em diálise, aí seja ele em hemodiálise, em diálise peritoneal ou mesmo transplantado. Eu queria primeiro falar do pré-dialítico, até porque a gente tem um programa de cuidado que inverte a lógica do jogo, que é impedir que a pessoa chegue em diálise. Então, isso envolve o médico, a enfermagem, a nutricionista, a psicologia. Como é que você vê isso do ponto da enfermagem e principalmente para alguém que vem ao longo de aí 20, 30 anos trabalhando dentro da nefrologia e, de modo geral, quando se fala em nefrologia, se pensa em clínica de diálise. E a Nefroclínica está longe de ser isso. Está querendo ser uma clínica de tratamento de pessoas que, por acaso, possam ter um problema renal. Não, eu achei uma maravilha esse programa, porque a gente trabalha com prevenção, o que eu acho que é muito bacana, é muito importante as pessoas terem a oportunidade de conhecer e entender o estágio de cada doença e saber o que fazer para evitar a entrada nas terapias. Então, quando a gente trabalha apresentando esse programa que a Nefroclínicas desenvolveu, que é uma coisa assim, inovadora e muito bacana, eu faço esse atendimento lá com os pacientes. Eu brinco com eles que eu falo o seguinte: se vocês querem conhecer mais a sua doença, siga as orientações do médico e do nutricionista. Se vocês querem conhecer as terapias, siga as minhas orientações. Porque vocês vão chegar a mim pelas terapias. Mas eu não quero que vocês cheguem a mim. Façam
o tratamento conforme a nutricionista orienta, siga essas orientações que são passadas, porque a oportunidade que vocês estão tendo de poder esse tratamento preventivo, ela é ímpar. E uma grande queixa assim, dos nossos doentes, né, os doentes renais, é que eu comecei com um problema, tão alta, de repente eu estava renal. Eu não sei o que aconteceu, a negação é muito grande, né, porque é muito rápido, é uma doença que desenvolve rápido e silenciosamente. E esse trabalho que a gente tem feito ali do tratamento conservador, ele vai alertar as pessoas, vai orientar, e o nosso foco, o nosso objetivo é mantê-las afastadas das terapias, é fazer com que elas não entrem para a terapia tão rápido, que elas consigam se cuidar. E isso eu achei muito legal, muito, muito importante mesmo. E, Genesi, eu vou te falar mais. Existe esse cuidado, mas também existe o cuidado da integralidade, igual você falou. Inexoravelmente, algumas pessoas vão acabar precisando fazer hemodiálise, fazer diálise peritoneal e ir para um transplante. E eu acho que você consegue ajudar muito nesse passo de chegar e falar assim, eu gosto muito de usar analogias, e eu costumo falar com meus pacientes o seguinte, olha, eu sei que para você escutar que você vai fazer diálise peritoneal, hemodiálise, parece o fim do mundo. A sensação que passa na cabeça é que você vai morrer. Mas se imagina subindo uma montanha, só que eu estou no alto da montanha, eu consigo ver o lado de lá. Você ainda não consegue ver. Eu acho que você consegue juntar esses pontos com muita facilidade. Eu tenho um feedback dos pacientes maravilhoso com relação ao pré-Genesi, pós-Genesi. O que você conversa com eles ali dentro, que você deixa esses pacientes tão seguros de que o caminho está correto? A terapia, a pessoa no medo do que está por vir, o que é diálise peritoneal, o que pode ser uma hemodiálise e quais as complicações que elas podem. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu explico para a pessoa o que é cada terapia e deixo para ela, claro, que não é esse bicho de 7 cabeças que a gente ouve falar. Lá quando eu comecei em 1990, era. Mas hoje a coisa mudou, já chegou muita coisa nova, né? A terapia está melhor, as 3 terapias estão ótimas, né? Então eu passo para elas essa informação e faço com que elas fiquem tranquilas, que elas confiem na terapia que elas vão receber, que eu acho que é muito importante isso, você acreditar num tratamento. Oi, Ana Morena, você acreditar num tratamento. E me conta uma coisa, até porque essa live é feita muito para os pacientes. Hemodiálise, o que é? Diálise peritoneal, o que é? Transplante, o que é? De uma forma igual você faz com os pacientes dentro do consultório. Como é que é uma explicação de forma simples e objetiva para eles? Eu já falo direto com eles. Eu começo sempre pelo transplante. Porque normalmente o paciente, quando ele chega, tem muito paciente assistindo, né? A gente acha que o transplante ele é a cura. Então, eu deixo claro que existem 3 tipos de terapias. O transplante é um tratamento. Os 3 tratamentos são muito bons. Isso eu deixo muito claro para todos eles. Né? O transplante é um tratamento que vai requerer disciplina, vai requerer o controle após, vai requerer o uso da medicação dentro do horário. Então, quando transplanta, em todas as terapias a gente vai falar a palavra dar. Que eles cuidem com muito carinho do rim que eles receberem, se tiverem que usar, porque é um tratamento oferecido ali. A hemodiálise é um tratamento um pouco mais agressivo. Ela é muito rápida, né? Então, hoje eu tenho comparado a hemodiálise àquele velocista, o Bolt. Eu brinco que eu falo que a hemodiálise é um Bolt correndo ao redor do Mineirão. Uma corrida em 1 hora. Quanto tempo que ele gasta para dar uma volta no Mineirão em 1 hora, que a pessoa compare o Bolt correndo em 1 hora no Mineirão e compare eu. Correndo 1 hora no Mineirão, se eu vou conseguir sair do lugar ou se eu terminar a corrida ao redor do Mineirão, eu vou estar viva. Creio que não. Enfim. E a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, eu costumo dizer que é um tratamento também muito bom, mas ela é uma mistura de baiano com mineiro, porque ela é lenta como um baiano.
demora um mês para ter o mesmo resultado, às vezes, da hemodiálise, que faz isso rapidamente em 3 dias. E aí eu costumo dizer isso, para eles, que são essas as comparações que eu faço entre as 3 terapias. Genesi, eu não sou desse tempo não, tá? Mas todas, ao final, são muito boas. Porque antigamente, sim, a gente tinha um problema com a hemodiálise logo que ela começou, né? A história do caldeirão, de bruxa, de mexer, fazer a condutividade do banho. A diálise peritoneal era a bolsinha enrolada. Mas isso mudou demais. Hoje em dia é muito tranquila a terapia. Nem eu vi muita coisa fora. E deixa eu te falar uma coisa, Genesi. Internet. Betânia que trabalhou com a máquina de tanque, eu não sou dessa época, nem pensar. Alguém respondeu, alguém colocou aí, baiano não é lento. A lentidão que a gente fala do baiano não é a lentidão ruim, não, é uma lentidão positiva. A diálise peritoneal, ela também não é lenta, ela tem um trabalho bem rápido, mas a gente compara com o tempo que uma gasta e a outra. 13 sessões de hemodiálise para ter um resultado eficaz. Com 13 sessões, em um mês você fecha o tratamento na hemodiálise. A diálise peritoneal, tirando, né, os tratamentos, gasta 30 dias para ter o mesmo resultado que a diálise peritoneal, tá? Então, assim, quando eu casei o baiano com o mineiro, que são misturas perfeitas, eu acho que dá um casamento bem bacana, porque ela vai trabalhando com tranquilidade e ela dá muito resultado. Eu tenho pacientes que hoje a gente desenvolve a terapia de diálise eu vou te falar, Genesi, que peritoneal e no mesmo dia eu faço em torno de 4 a 5 horas dentro da clínica. Eu adorei a sua analogia e eu sou um fã de analogias. E eles, porque eu no acho final que, do dia, já me dão sair daquele técnico. O tratamento foi muito bom. Que eles já sentem a diferença. Então, deixa eu perguntar para o pessoal. Tá? Vocês me escutam? Esse casamento aí de baiano com mineiro, ou é só a Genesi que não me escuta? Oi? Tô te ouvindo. Diz a Betânia que a sua internet é do tempo da máquina de tanque. Neto. Não acredito, não. Minha internet não é do tanque. Ontem ela funcionou. Hoje eu não estou entendendo esse mundo dessa internet. Eu vou te falar. 4G, olha aqui. Minha figura que não para de entrar aqui. Ela tá me escutando rir. Né, pequena? Eu vi você. Internet tumultuou, minha. A 4G não. Ô, Genesi, eu acho que isso que você falou da hemodiálise, essa analogia, eu sou um cara que gosta muito de analogias, porque a gente foge do tecniquez do médico, que tem mania de querer explicar quando explica definitivamente para o paciente de uma forma que ele não entende. Então, isso não adianta nada. Então, fazer essas analogias de buscar o Usain Bolt e o baiano com o mineiro, eu acho que é muito legal. Agora, tem que ficar claro, né? As duas são complementares, como você disse. Uma não está brigando com a outra. As duas estão ali para ajudar as pessoas. Só que eu acho que você vem de uma geração, e eu também, onde a diálise peritoneal foi muito apedrejada, virou o patinho feio, e a gente enxerga na diálise peritoneal algo que realmente pode entregar muito valor para o paciente, principalmente quando bem indicada. E o bem indicado é possivelmente começar por ela. Como é que você vê essa mudança nesses anos todos seus de nefrologia? Mas, assim, eu acho que o up da diálise peritoneal é essa questão da qualidade de vida que ela dá para a pessoa, para quem faz. Você faz a diálise no ambiente hospitalar, tendo os cuidados com a higiene, que é coisa simples, né? Não é uma coisa difícil demais, não é uma coisa impossível de se fazer. E o resultado dela, ao final de 30 dias, ele é muito bacana, ele é muito bom. E ele dá um desgaste físico menor, você não tem tanta anemia. Então, eu acho que a escolha da diálise peritoneal como primeira modalidade é muito bom para o paciente, sim. A gente vê as respostas aí, né? Eu acho que vale muito a pena. Então, eu passo isso, eu tento passar isso da melhor forma possível para o paciente. Show. Hoje, e me conta uma coisa, a gente nesse momento de pandemia,
onde o cuidado do paciente ficou talvez um pouco mais distante. A gente acabou lançando mão de estratégias de telemonitoramento. Como é que foi a sua impressão e qual foi a receptividade, tanto dos pacientes quanto a sua impressão como profissional nesse manejo? Ô, Neto, ficou distante mesmo um pouco, né? Mas, assim, a gente tenta fazer esses contatos via as tecnologias, né? Que não é muito bom comigo, mas os pacientes têm me dado retorno. Quando eu entrei na live, você estava dizendo, né? A Genesi deve estar atendendo alguém a esta hora. Realmente, eu estava terminando um momento. Mas a pandemia deu realmente uma afastada, não no cuidar. Você consegue cuidar também, você consegue estar presente na vida, você consegue dar atenção até via internet. Mas ela deu uma afastada mesmo, assim, nas pessoas, nos grupos. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi meus contatos, eu sempre mando alguma mensagem, eu dou algum retorno. Essa semana que vai entrar, eu vou fazer um trabalho bacana aí com uma divulgação que o Daniel me enviou, que é o novo prospecto, né, da Nefroclínicas de higiene de mãos, que eu vou enviar para cada um, para lembrar que é importante, que a gente está em época de pandemia e que a higiene é importante fazer. Então, a gente tem que estar com cuidado sempre, diversificando, né? E a percepção sua do paciente? Você acha que foi uma receptividade boa? Porque, querendo ou não, a gente talvez esteja comparando ter o contato à distância versus não ter. E como é que foi essa recepção dos pacientes? Eles sentem muita falta de estar na clínica, né, de ter esse contato conosco, mas eu acho que eles acabam entendendo e aceitando porque não tem muito jeito, mas a proximidade eu acho que é melhor mesmo. Essa pandemia afasta, mas a receptividade, as consultas online, os contatos, eles têm, alguns têm aceitado muito bem. É uma questão de quem tem a facilidade com a internet ou não. Quem tem essa facilidade se sente bem assistido. Quem não tem, como eu, às vezes se sente um pouco distanciado. Aí esses a gente fala mais vezes, liga mais vezes, manda mais mensagem, telefona, né, para tentar melhorar. Eu vou te falar que isso aqui é um stand-up comedy. Me conta uma coisa, Genesi. Uma coisa que ao longo desses anos meu de formação, estou indo aí para 20 anos de formado, que a gente sempre escutou foi: não, tem que trabalhar com multiprofissionais, tem que envolver. Mas isso sempre foi para mim uma fala meio que superficial. Isso nunca funcionou, de fato. A primeira vez que eu vejo isso funcionar, e isso me dá um orgulho danado, é dentro da Nefroclínicas. Eu não sei se tem um pouco da cultura, eu não sei se tem as pessoas, mas qual que é a sua percepção de estar ali com Thaís, com Eliane, com os médicos, com a Alessia, com a turma do administrativo? A minha impressão é uma engrenagem que roda fácil. É a sua também? Ou é a percepção falha minha? Não, com certeza. É uma engrenagem que realmente roda fácil, sim. E é boa, né? Porque o atendimento ele vai se casando. Você vai complementando. A Alexa te dá um toque de alguma situação. A Thaís, eu preciso muito, né, da nutricionista, a psicologia. É uma engrenagem. Trabalhar com a equipe multi é muito importante, sim, para o desenvolvimento do atendimento da doença renal. Eu sempre trabalhei com a equipe multi. E eu acho que a integração entre as equipes é de suma importância. Médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, não tenho o que reclamar, não. Eu acho que é bom demais. E vou te falar mais, Genesi. Eu fui formado, eu sou de uma geração onde ainda a medicina se coloca numa posição superior. Eu falo que eu precisei tomar muita porrada na vida para chegar e falar assim: desce desse palquinho seu e se coloca numa posição igualitária, tanto com toda a multiprofissionalidade, quanto com o paciente.
E eu falo que, de uma certa maneira, eu vejo isso funcionando muito bem ali dentro. Eu vejo uma interação muito mais ativa do médico com a enfermeira, com a nutricionista, com a psicóloga, indo para o paciente sendo efetivamente cuidado por várias pessoas ao mesmo tempo e, na realidade, aquele trabalho em série levando um resultado que a gente vê lá na ponta. É a sua impressão? Sim, com certeza. Eu acho que as pessoas conseguem se desenvolver desta forma a partir do momento que elas acreditam naquilo que elas fazem. Então, se nós acreditamos que a gente está ali para prestar assistência, né? Prestar o cuidado e não vender um produto que é a saúde, a gente vai desenvolver de uma outra forma. Então, se você acredita naquilo que você faz e você quer ver aquilo fluir, você quer ver o retorno do seu paciente, a equipe vai caminhar. Porque é automático, eu já sei, eu atendo um paciente, eu já sei o que você está pensando, o que eu tenho que fazer para a informação chegar para você e o paciente poder absorver, eu vou agilizar. Eu vou desenvolver a passagem dele na clínica. Então, eu já tenho uma sintonia com a assistente social, sintonia com a nutricionista, que são todos facilitadores. Eu já sei que ele vai chegar na sua sala, o que eu tenho que já te sinalizar para que você possa olhar. Então, a Betânia, né, que é a administradora, mas a gente a vê tão presente na assistência, e Betânia tem 3 cursos superiores, né? E com ela dizendo que... É o do iPhone, né, Joás? Eu costumo brincar com ela dizendo que ela não conseguiu passar na faculdade de enfermagem. Coitada. Tão inteligente, mas na hora que ela vai fazer o vestibular de enfermagem, ela tomou bomba. Então, o que resta para ela é nos ajudar, porque assim, ela não conseguiu ser enfermeira. E ela tem um olhar muito diferente com relação a isso, o que faz com que a gente consiga desenvolver essa sintonia dentro de nefroclínicas. Então, chegou um cliente ali, nós sabemos que a gente está desenvolvendo, está trabalhando com a doença renal, existe uma série de ansiedades, existe uma série de dúvidas, uma série de medos. Então, uma já fala com a outra, olha, chegou fulano, estou esperando, você olha para mim enquanto... E a equipe vai desenvolvendo, as pessoas vão sendo atendidas e caminhando. Então, essa equipe na Nefroclínicas, eu acho que ela é muito importante para todos nós. É uma coisa que caminha bem sim. Eu vou te falar, Genesi, que assim, eu vejo, e principalmente porque não adianta nada você ter uma percepção se o feedback não vem. Eu vejo os pacientes dando esse feedback, de que estão sendo bem cuidados, que estão se sentindo acolhidos, que estão se sentindo efetivamente, mesmo diante de uma situação de dificuldade, respaldados, não pelo médico, pela enfermeira, pela nutricionista, é pelo todo, né? Se a gente usa esse slogan de a casa do paciente renal, a gente precisa efetivamente walk the talk, né? Fazer aquilo que a gente efetivamente faz. E é muito legal ter pessoas como você que transformam palavras em ações. Então, é de extremo valor o seu trabalho. Eu acho que você é um orgulho para a sua classe de enfermeiras, porque você não perdeu ao longo dos anos essa questão do olhar, do cuidado, que realmente eu vejo a enfermagem hoje cada vez mais voltada para papel, preocupada com acreditação, com qualidade, mas uma qualidade que é uma qualidade teórica, não é uma qualidade prática. Nós estamos caminhando para o final da nossa live, nós temos alguns minutinhos ainda. Eu precisava te dar esse feedback, que é um feedback não do Neto, esse é um feedback do time Nefroclínicas. Genesi é uma pessoa que representa a instituição, representa aquilo que nós, Nefroclínicas, acreditamos como sendo o cuidar do ser humano, cuidar da pessoa com técnica apurada. Você consegue, Genesi, juntar essas duas qualidades que é uma coisa difícil de se ver no profissional.
Então, eu queria aqui, em nome da Nefroclínicas, te agradecer por estar conosco lá, de estar envolvida, de estar disponível 115% do tempo e me dar a oportunidade de estar contigo ali diariamente. Eu aprendo muito com você também, tá? É muito legal ter você lá com a gente. Ô, Neto, muito obrigada. Eu não sei, eu ainda tenho tempo de contar o caso do salão que você perguntou, porque essa internet de máquina de tanque não me deixou. A gente tem uns 3 minutinhos, mais ou menos. Paciente, né? Tem sim, tem sim. Ah, tá, rapidamente. A paciente estava com um catéter eu acho que o catéter era de jugular, e ela queixa de que ela tinha o hábito de lavar a cabeça todos os dias e que aquele catéter estava sentindo muita dificuldade. Então, a gente tinha um salão ao lado da clínica, né? E aí eu falei com ela, faça o seguinte, vá até lá embaixo, arrumamos tudo, e eu falei, vá até lá embaixo, lá, na casa, se necessário, que a gente faça o curativo novamente. Mas é importante que você tenha esse hábito, você não perder. Ah, mas esse catéter está tirando o meu prazer de viver, está me deixando... Eu falei, não, de forma alguma, a função do catéter não é essa. Ele só não pode infectar. E aí eu acionei, né, a nossa masterchef lá, nossa querida administradora Betânia, para marcar o salão, de forma que ela descesse, higienizasse o cabelo, retornasse e a gente fizesse a troca do curativo para que ela não tivesse esse risco maior de infecção ficando com o curativo molhado. E aí foi onde o Neto até assustou, mas assim, era muito importante para ela lavar esse cabelo. Não, e o catéter, ele não podia ter esse papel de vilão num momento tão difícil, porque ele não era o vilão. Nós precisamos do catéter, ela precisava do catéter e nós também. Então, o que era a ideia? Que ela tivesse esse atendimento e que ela entendesse que a necessidade do catéter estar ali era grande e que era só mais um cuidado que a gente tinha que ter com aquele catéter e com o tratamento dela. Então, a ideia foi essa aí. Isso, para mim, é a expressão de cuidar de pessoas. Não é vai lá fazer diálise. Então, isso para mim, toda vez que eu penso nesse caso, eu conto com um brilho nos olhos. Quando eu vi, eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, que legal. Tá funcionando aquilo que eu, Neto, acredito, aquilo que o Fernando acredita, aquilo que as pessoas que estão ali, aquilo tá virando uma cultura da empresa. Então, que é efetivamente entregar valor para aquelas pessoas. Genesi, muito obrigado por tudo. Você tem aí uns 2 minutinhos para suas últimas palavras. Bom, gente, Genesi, eu acho que não volta. Eu tenho 20 e poucos segundos, eu vou ter que terminar. Deixo aqui os votos da Genesi de cuidado, de carinho, de apoio ao cuidado à vida. E obrigado por vocês aí. Desculpa pela internet, mas faz parte. Acho que valeu. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.